coisas. Vamos lá. O que a gente precisa entender quando a gente cria uma oferta irresistível? Tá? Quais são os pontos que a gente precisa entender? Vamos lá. Cadê aqui? Tela. Vamos lá. Qual o primeiro ponto que vocês precisam entender? Que oferta em si, ela não tem foco exclusivo no preço, tá? A sua oferta, ela não é exclusiva no preço. O preço é um dos pilares que se empacotam uma oferta. E muitas vezes vocês tentam, né, vender o seu produto com base no preço. E eu sempre digo para vocês que não pode, que eu vou vender o meu produto, eu vou vender a minha oferta, ela tem que ser muito maior, tá? Ela precisa ser muito maior. Então, preço é um dos pilares que a gente vai falar hoje. Só que existem muito mais coisas, né? Como eu falei, a oferta é algo muito mais amplo, né? É um pacote muito mais amplo e muito mais atrativo. Por quê? Uma oferta, ela bem formulada, ela tira você do meio da multidão. Quando uma oferta ela está bem criada, ela lhe dá destaque, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que uma oferta bem criada, ela aumenta a sua percepção de valor. Porque uma coisa que eu percebo que muitos de vocês acontecem é o seguinte: vocês fazem, Lagré, que eu não estou vendendo. Os hóspedes só querem desconto. Todas as vezes que o hóspede quer desconto, todas as vezes que você não está vendendo, obviamente que pode ser outros fatores. Mas se você já chegou até aqui, você já assistiu todas as minhas aulas do método hospedagem lucrativa, né? Desde que a gente falou sobre a base, você já assistiu os 9 pilares, você assistiu a parte de expansão, você já participou de todas as lives das mentorias em grupo, provavelmente você já deve ter ajustado muita coisa. E aí o problema que muitas vezes que pode estar empatando você de vender pode ser exatamente em relação a essa criação da oferta, essa percepção de valor. Quando você dá muito foco no valor, quando você dá muito foco no dinheiro, você esquece dos seus atributos, da sua proposta de valor, dos seus benefícios, da experiência que você proporciona e uma série de fatores. Então é isso que eu quero desconstruir com vocês, tá? Eu quero trazer isso aqui para vocês, para que vocês consigam entender e a gente consegue voltar a vender, principalmente agora que a gente está se aproximando de uma alta estação, né? Então, muitos de vocês aqui que tem casa de temporada, que tem pousada, que tem hotel, essa é a hora que vocês mais ganham dinheiro. Então, essa hora é a hora que, digamos assim, vocês precisam fazer um caixa para ficarem confortáveis, para quando chegar na baixa temporada, vocês se manterem, né? Então, isso é um ponto muito importante. A maioria de vocês, né, independente do tipo de hospedagem, né, anfitrião, pousadeiro ou hoteleiro, dão muito a ênfase a baixa preço que vende. Mas às vezes não é, às vezes o preço está certo. É só um ajuste, que é o que a gente vai falar hoje. Então, primeiro ponto. Deixa eu colocar aqui, tamanho 14. Assim, em que consiste... Vou tirar aqui. Em que consiste uma oferta? Em que consiste? Letra A, preço, obviamente. Letra B, produto. Preço, produto, experiência. O que mais? A condição de pagamento. Políticas dos anfitriões também, né, que conhecem disso aqui, regras da casa. Isso aqui basicamente é a garantia. Toda oferta ela tem uma garantia. E o mais importante, escassez. Ninguém gosta de comprar o que tem abundância. O que tem abundância não tem valor. As pessoas gostam do que é escasso. Bota isso na tua cabeça. O que tem valor é o que é escasso. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui do... Pronto. E aí eu quero só dar um espaçozinho aqui para ficar legal. Pronto. Beleza? Esses são os pontos. Esses são os pontos. E agora eu vou detalhar cada um desses pontos. Como é que a gente vai trabalhar cada um desses pontos? Beleza? Então, primeiro ponto. Eu não vou falar sobre preço. Vou falar sobre a parte de preço. Quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração aqui no momento que eu falo de preço, turma? No momento que eu falo de preço. Quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração disso?
Eu tenho que levar em consideração, quando eu vou precificar, o meu cost par. O meu cost par, que é o cost per available room. Esse é o custo, ou seja, o custo do quarto vazio ou o custo do imóvel fechado. Certo? Primeiro ponto que tem que levar em relação ao meu cost par. Eu estou com as minhas despesas fixas e as minhas despesas variáveis e o meu prolabore setado, isso aqui está definido. Então, eu tenho que estar com as minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis e o meu prolabore. Isso aqui eu tenho que estar calculado, tá? Obviamente, nas despesas variáveis, né, a projeção da taxa de ocupação, que vocês já sabem. Eu não vou ensinar vocês a fazer isso, porque a gente já tem uma aula só sobre isso dentro da plataforma. Né? Então, a gente já tem uma aula onde eu explico sobre isso, a gente já falou exaustivamente sobre isso, tá? Vou botar aqui ponto e vírgula para ficar bonitinho. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Quero esse. Próximo ponto que a gente vai falar em relação ao hóspede-alvo. O meu preço ele está muito direcionado também ao meu hóspede-alvo. Ou seja, sei quem é a pessoa que eu quero atrair, quem é o meu hóspede ideal, né? Ou seja, quais são as preferências, quais são as necessidades, quais são os medos, quais são as frustrações, qual é a renda mensal, né? Qual é o hobby, né? Quais são as características, como é que ele prefere ser informado, qual o canal de compra, uma série de fatores. A gente tem que levar isso em consideração. É o meu hóspede-alvo. Próximo ponto, o meu posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Eu sou uma propriedade custo-benefício, eu sou uma propriedade econômica, eu sou uma propriedade de luxo. Que tipo de propriedade eu sou? Como que eu me posiciono? Mas eu só me posiciono de uma forma que eu consigo me conectar com o meu hóspede-alvo. O meu posicionamento, o meu linguajar, ele está diretamente ligado ao meu hóspede-alvo. Então, importante que você entenda isso. Próximo ponto, qual é a minha proposta de valor? Ou seja, quais os meus diferenciais? O que eu ofereço que meus concorrentes não oferecem? O que? O que é que eu tenho de diferente? Como que eu consigo me diferenciar? Como que eu consigo trazer uma proposta melhor? Como que eu consigo mostrar para essas pessoas, né, que realmente eu sou um ponto fora da curva? É o que eu sempre digo para vocês. Vocês estão cansados de saber disso. Vocês que são meus alunos, vocês estão cansados de saber disso. Quem é aluno meu, quem é o imparável, quem é um gestor que triplica reservas, não aceita ser comparado com qualquer gestor por aí. Não aceita. Porque a gente tem todas as ferramentas, vocês têm todos os instrumentos, vocês têm a faca e o queijo na mão para vocês serem os melhores. Vocês sabem disso. Então, qual que é a proposta de valor? O que é que você tem que os concorrentes não têm? E proposta de valor, ela pode ser o quê? O que é que vocês sabem de proposta de valor? O que é que a gente já conversou sobre proposta de valor? Proposta de valor pode ser criada, pode ser ressaltada, pode ser descoberta, pode ser explorada. Tudo isso aqui pode ter uma proposta de valor. Tudo isso aqui pode estar dentro de uma proposta de valor. E a gente tem que fazer isso para quê? Para que a gente não fique no meio dos concorrentes. É assim que a gente funciona. É assim que a banda toca. A gente tem que saber se diferenciar dos concorrentes. Esse é um dos pontos principais que eu digo para vocês. Por quê? Porque produto igual, produto ruim, é muito difícil de vender. É muito difícil você sair da multidão. É muito difícil você ganhar dinheiro quando você não tem um produto bom. Entende? É difícil. Então vocês já sabem disso, estão cansados de saber. Próximo ponto, sobre a oferta irresistível, onde a gente trabalha aqui. Dentro da oferta irresistível, né, a gente tem que entender também que a gente existe dentro da oferta irresistível, a gente ainda está no pilar de precificação, a gente tem que entender o quê? Que existe o quê? A demanda para as diferentes épocas do ano. Vocês sabem disso. A gente tem a demanda para diferentes épocas do ano. Então, eu tenho que entender, por isso, que o planejamento,
Por este detalhe acima, é que o planejamento é feito de forma anual. Obviamente, ele é quebrado em parte. Para que eu consiga ter o acompanhamento. Quebrado em parte para facilitar o acompanhamento. Beleza? Bom, deixa eu colocar isso aqui de negrito, né? Isso aqui tem que ficar... Eu vou botar isso aqui de amarelo. E sabem que eu sou cheio de frescurinha, né? E agora que a gente tá numa live, que assim, a live ela tá aberta, tá? Mas como eu falei para vocês, eu parece que eu abstraio, não, numa live fechada assim, eu consigo utilizar minhas frescurinhas aqui dentro. Próximo ponto que a gente tem que ter atenção. A gente tem que ter atenção também ao mercado para escolher o preço certo. Ou seja, a gente tem que ter uma intenção oferta versus demanda. Como é que está isso? Para a gente precificar certo. Próximo ponto. A gente tem que levar em consideração as taxas que incidem nos canais de venda indiretos. Canais de venda indireta. Pronto. Aí existe o direto e indireto, né? Obviamente, um paga comissão, tem desconto, outro não tem. Outro ponto também que tem que ser levado em consideração para o preço. O preço praticado pelos concorrentes diretos e indiretos. Isso tem que ser levado em consideração. Por que isso tem que ser levado em consideração? Por quê? Porque você entende que a hospedagem, a hotelaria de um destino, né? Vocês sabem que eu chamo cidade de destino, obviamente, que o destino, a gente não joga sozinho, a gente joga num ecossistema. E o que eu quero dizer com isso? Que se na tua cidade tem um resort, tem um hotel 5 estrelas, tem um hotel 4 estrelas, esses hotéis de rede, que tem muitos quartos, que tem uma despesa muito alta, quando esse tipo de propriedade ele começa a baixar os preços da região, ele enforca todo mundo. Então você precisa entender isso. Por quê? Por isso que eu coloquei não só os diretos. Você pode estar muito bem na fita com os concorrentes diretos, mas você esqueceu de olhar os indiretos. Porque aquele hotel 5 estrelas, 4 estrelas, pode estar trabalhando num preço muito próximo ao seu, muito similar ao do seu hotel, ou do seu flat, ou do seu apartamento. E aí fica mais difícil você vender. Por isso que eu falo, anteriormente eu falei, em relação ao quê? Aqui, ó, em relação à proposta de valor. Aqui, ó. A proposta de valor, aos diferenciais. Por quê? Porque muitas vezes um hotel ele não consegue puxar um diferencial tão grande quanto um apartamento, quanto um flat, quanto uma pousada menor. Por mais que o hotel seja grande, mas quanto mais você customiza, quanto mais você personaliza, as coisas ficam mais fáceis. Beleza? Próximo ponto que a gente vai falar aqui, fora dos preços aqui, a gente vai falar também em relação aos teus objetivos. Ou seja, objetivo. Qual é o teu objetivo? É ganhar no volume ou ganhar no ticket alto? É uma definição sua. Por quê? Porque se você escolhe ganhar no volume, você já sabe que você vai ter que trabalhar com um preço um pouco mais baixo. Quando você trabalha com preço mais baixo, você vai ganhar no volume. Você vai ganhar onde? Ou seja, no volume. Deixa eu botar aqui. No volume, a gente ganha no RevPAR. Ou seja, na receita por quarto disponível. No ticket, a gente ganha na diária média. Porque a gente vende menos, né? Geralmente são estadias mais longas. Assim que funciona. Então, aqui a gente passou a parte de preço. Essa aqui é a definição de preço, tá? O primeiro pilar sobre a parte de oferta irresistível, tá? Vamos para a segunda parte agora. A segunda parte é em relação ao produto. A segunda parte agora é em relação ao produto. Dentro do produto, o que é que eu preciso definir dentro do produto? Eu preciso definir a melhor entrega.
Eu tenho que entregar o melhor produto que eu consigo com aquele preço que eu cobro. Eu não posso entregar e pensar, eu já falei para vocês várias vezes isso, exaustivamente, vocês já sabem. A gente não ganha exclusivamente, né? A gente não ganha exclusivamente do hóspede pensando no que vai sobrar. A gente ganha pensando na melhor experiência que o hóspede vai ter e, consequentemente, o dinheiro vem. Essa é a ordem. Não é tipo assim, eu não tenho uma hospedagem para ganhar dinheiro. Eu tenho uma hospedagem que eu foco em atender os meus hóspedes muito bem e ganhar dinheiro torna-se uma consequência desse bom atendimento. Então, por isso que o produto ele tem que ter a melhor entrega. Por isso que eu falei que anteriormente você precisa conhecer o quê? O seu cost par. Se você não conhece o seu cost par, como que você vai saber qual o melhor produto que você pode entregar? Se você não sabe quanto custa o seu quarto vazio. Porque ou às vezes você está entregando menos, ou você vai entregar mais, que vai enforcar suas margens. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter a melhor entrega. Próximo ponto. O que é que você precisa para entregar o melhor produto? Investigar o seu hóspede-alvo. Esse é o ponto. Eu vou investigar quem é o meu hóspede-alvo. Para saber como que eu vou construir o melhor produto que se encaixe com esse cara, que aumente a percepção de valor dele. Próximo ponto. Eu vou criar uma persona. Como eu vou criar uma persona? Felipe Lagreca, casado, pai de 2 filhos, gosta de viajar para a praia, gosta de uma alimentação saudável, gosta de praticar exercícios, surfa, aprecia uma boa gastronomia, gosta de um bom drink, gosta de ficar em momentos tranquilos com a esposa dele, num ambiente seguro para os filhos brincarem. Isso é criar uma persona. Você desenhou quem é Felipe Lagreca. Você está desenhando quem é Felipe Lagreca, quem é a pessoa que você vai atender. Esse é o ponto. Beleza? Criei a persona. Quando eu crio a persona, o próximo passo que eu vou ter que trabalhar aqui, turma, é em relação ao quê? Análise, obviamente, que vocês já conhecem, análise SWOT. É a nossa aula número 4. Eu acho que é a nossa aula número 4, onde a gente vai ver o quê? As forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esse é o ponto. Análise SWOT. Por quê? Porque eu já entreguei, eu já sei que o meu produto vai ter que ter a melhor entrega. Para eu fazer a melhor entrega, eu conheço o meu hóspede-alvo. Depois eu crio a persona. Eu identifico quem é. Pode ter uma, até 5 pessoas. Não é obrigado só ter uma pessoa. Eu posso ter a persona do Lagreca, a persona da Maria, a persona do João, a persona do Pedro. Pode ter. O ideal é que não passe de 5. Entre 2 a 5 pessoas você pode ter que são hóspedes que conectam com o perfil da sua proposta. Então, depois disso, análise SWOT. Ou seja, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as ameaças que eu enfrento. Próximo ponto. Investigar os concorrentes. Ou seja, o que é que meus concorrentes fazem, o que é que eles entregam para eu modelar isso. Eu vou modelar, escuta o que eu falei, modelar, eu não falei copiar, então eu vou ver o que eles entregam, vou melhorar aquele processo, vou fazer uma entrega melhor e vou criar mais coisas. Então eu investiguei meus concorrentes. Certo? Próximo ponto, eu vou determinar o principal benefício da minha acomodação. Preste atenção que eu falei, benefício e não características. Ou seja, qual que é a diferença? Nos benefícios, eu ressalto o que a pessoa vai ter. E nas características, é o que eu tenho fisicamente. Quarto, cama, ar-condicionado, chuveiro elétrico, roupa de cama, às vezes hotel e pousada, café da manhã incluído. Isso são características. Benefícios é o quê? Lugar tranquilo, reconexão, seguro, local para descansar, um local com uma boa gastronomia,
um lugar onde você se sente em casa. Isso são os benefícios. Isso não são características, isso são benefícios. Beleza? Próximo ponto. Quando você vai fazer isso no seu produto, você tem que ter clareza. Para que essa clareza? Por isso que eu falei da persona. Eu tenho que ter clareza do que eu estou falando, do que eu estou mostrando nesse meu produto. Eu tenho que ter clareza sobre isso. Ou seja, eu tenho que mostrar para as pessoas exatamente o que eu entrego. Por quê? Porque a clareza, ela se complementa com a linguagem. Ou seja, a forma que eu me comunico. Por quê? Tanto essa clareza, né, para as pessoas do que eu ofereço, como a linguagem, que é a comunicação, elas servem para gerenciar expectativas, para evitar problemas, atritos. Por quê? Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Se um hóspede chega na minha porta, se eu recebo um hóspede na minha casa temporada, no meu apartamento, no meu flat, na minha pousada, no meu hotel, e o primeiro contato com o cara, existe um atrito, uma friction, digamos assim, uma fricção, pode ter certeza que o restante da experiência não vai ser boa. Pode ter certeza. Isso me faz uma analogia, um dia desse eu estava escutando num podcast, que o que determina nosso dia, por incrível que pareça, são as nossas primeiras horas. Quando a gente acorda, as nossas primeiras horas determinam como que vai ser o restante do dia. É por isso que as minhas primeiras horas, elas são sagradas. Eu prefiro acordar, às vezes eu estou cansado, mas eu prefiro acordar antes da minha filha, da minha mulher, para eu ter o meu ritual, para eu tomar o meu shot da imunidade, para eu fazer minha meditação, para eu fazer o meu exercício, né? Para eu tomar meu banho com calma, para eu fazer a minha leitura, porque aquilo ali vai determinar como que eu vou performar no restante do dia. Então, do mesmo jeito que isso acontece na nossa vida, isso também acontece numa primeira impressão com o hóspede. Ou seja, chegou com o hóspede, bateu de cara com o hóspede, tá rolando atrito, né? Tá rolando atrito, vai dar errado. A avaliação vai dar errado, o consumo vai dar errado, o teu trabalho vai ser mais desgastante. Então, a linguagem ela é muito importante. Próximo ponto aqui, depois da linguagem, a gente tem que ter o quê? Um título atrativo. Ou seja, a minha oferta, ela tem que ter um título. Ou seja, um evento, por exemplo, eu vou chamar vocês, eu vou fazer meu evento. O nome do meu evento todo mundo já sabe. Semana Triplique as suas reservas. Né? Esse é o nome do meu evento. Então, é um título atrativo. Quem que não quer vender mais? Quem que não quer triplicar reservas? Todo mundo quer. Todo mundo que tem um meio de hospedagem quer triplicar. Todo mundo que tem um meio de hospedagem quer vender mais e melhor. Esse é o título atrativo. Então, qual é o título atrativo do seu evento, da sua oferta? Você está fazendo uma oferta. Seja um final de semana, seja uma semana, seja no mês. Black Friday. Como você associa esse nome, Black Friday? Você vai dizer, puta merda, Black Friday é sinônimo de preço baixo. De promoção, de oferta, de oportunidade. Tudo isso vem à cabeça. Então, você tem que criar um título atrativo para a oferta que você está oferecendo. Né? Seja um final de semana para casais, romântico, um final de semana para famílias, seja um evento, uma feijoada que você está fazendo na sua pousada, no seu hotel, ou seja você anfitrião que é focado em casais nos finais de semana do mês tal, são os finais de semana dos casais, finais de semana romântico, não sei. Final de semana do amor, cara, não sei. Você vai usar sua criatividade, você vai criar o seu título. Beleza? Próximo ponto que a gente vai fazer, os tópicos. Mais conhecido, eu chamo, né? Sempre que eu fui criado, os bullet points. Ou seja, quando eu tenho uma oferta e eu preciso ter uma linguagem que conecte com a minha persona, com um título atrativo e uma linguagem clara, eu tenho que ter isso em tópicos. Eu preciso de um bullet points. Ou seja, o que é que a minha oferta inclui? Aí eu vou falar dos tópicos, das características. Aí eu falo das características. Então, lembra que em cima, um pouco mais em cima, se vocês virem aqui, eu falei para você determinar os benefícios, que vai se conectar junto com o título. Mas, quando a pessoa começar a ler o que ela vai comprar, ela tem que saber os tópicos, ela tem que saber o que está incluso nisso. Nessa oferta que eu estou fazendo, o que está incluso? Às vezes, um early check-in, um late check-out, um kit de boas-vindas, um passeio, um serviço, um jantar romântico. Cara, eu não sei.
Você que vai criar sua oferta. Eu não vou criar uma oferta para você. Eu estou explicando quais são os pontos que se cria, como se envelopa uma oferta para que você tenha atrativo e que você saia da concorrência. Quando você tem uma oferta, você tem uma proposta de valor muito clara, você consegue sair de dentro da concorrência. Você para de brigar por preço, porque aquilo que você oferece, cara, o cara não vai copiar igual. Não vai copiar igual. Entende? Então, essa é uma das grandes sacadas. Próximo ponto. Tudo isso tem que ser demonstrado através de quê? Imagens. Ou seja, as pessoas são muito visuais. Que nem vocês que estão me vendo aqui agora, né? Obviamente, vocês que estão me vendo aqui, vocês estão tendo um contato visual. Vocês estão vendo eu escrever. Vocês não estão só vendo eu falar. Então, quem está acompanhando aqui, fica mais claro que você, olha o que ele está fazendo. É diferente. Se você estiver me acompanhando no Instagram, você vai ver que eu estou falando, mas as pessoas não estão vendo o que eu estou escrevendo. Então, é diferente. Aqui não. Aqui tem pessoas que são mais visuais, que precisam ver. Então, as imagens falam pela sua oferta. Quando você mostra imagens do que você vai oferecer, aquilo fica algo mais, digamos, mais tangível na cabeça das pessoas. Tá? Então, esse é um outro ponto também na parte de produtos, quando a gente fala sobre produtos. Depois, a gente tem que ter o quê? Transparência. Transparência. Ou seja, não ofereça algo que não está incluso, ou que precisa ser pago à parte, ou que você não ofereça. Ou que você não entrega, né? Isso é importante. Você tem que saber disso. Você não pode, né, ofertar, fazer uma oferta e você, depois de tudo isso, é porque aí você está clareza na comunicação, a linguagem está boa, conecta, o título é atrativo, tá lá os tópicos, aí na hora que a pessoa chega para consumir a oferta, cara, isso não está tão transparente, sabe? Então, por isso que isso aqui é o quê? Uma comunicação clara. A linguagem tem que ser apropriada, né? Um título atrativo, tópicos, imagens chamativas, para a gente poder construir o produto certo. E, por fim, é o quê? É o direcionamento. Por que o direcionamento, Lagreca? Porque no direcionamento eu faço um CTA. O que é um CTA? É um Call to Action, que é igual a uma chamada para ação. Ou seja, tudo que eu convido, tudo que eu ofereço, tudo que eu mostro, eu tenho que chamar as pessoas, eu tenho que convidar as pessoas. Eu tenho que convidar. Pô, o cara já viu meu produto, já conectou, já construiu o produto, já dei clareza, a linguagem está certa, o título está atrativo, está tudo em tópico nos bullet points, a imagem está chamativa, dei transparência na minha comunicação, e agora, e aí, como é que faz para reservar? Clique aqui e reserve. Clique no direct, me mande uma mensagem, deixe seu telefone aqui. Enfim, alguma coisa que você faça para que a pessoa tome uma ação. Por incrível que pareça, as pessoas não tomam ação. Elas não tomam ação. Pode acreditar no que eu estou falando. As pessoas não tomam ação. Você está com a proposta irada, mostra. A pessoa olha, gostei. Se você não escrever embaixo assim, entre em contato comigo, o WhatsApp está aqui. Clique no link e me chame. Reserve imediatamente. As pessoas não fazem. Estou falando a verdade. Se não tiver um CTA, um Call to Action, as pessoas não fazem. Então, aqui está o segundo ponto que a gente tratou exatamente sobre o produto. Terceiro ponto que a gente vai falar agora. Terceiro ponto. Terceiro pilar, na verdade, né? A experiência. Ou seja, dentro do pilar de experiência, o que é que a gente vai entregar aqui? O que é que a gente entrega? Porra, a experiência é algo muito subjetivo, cara. Como é que eu vou saber? Experiência é muito simples. Só basta você pensar na seguinte frase. Como eu quero que o hóspede se sinta dentro da minha acomodação. Simples. Como que você quer que esse cara se sinta dentro da sua acomodação? É muito fácil a gente pensar sobre isso. É muito fácil. Experiência é isso. Experiência é tipo assim, cara, como que eu quero que esse cara entre na minha hospedagem
independente de qual seja, e como que eu quero que ele se sinta, qual a sensação que eu quero que ele tenha. Relaxamento, conforto, segurança, o que eu quero, como é que eu quero? Só você pensar na última vez que você viajou, na última vez que você foi para um hotel, na última vez que você foi numa pousada, na última vez que você alugou um imóvel de um anfitrião, e foi uma sensação boa, como que você se sentiu? E por que que você sentiu isso? Por quê? Foi o cheiro? Foi a decoração? Foi a organização? Foi o kit de boas-vindas? Então, posso botar aqui. Foi o cheiro? Foi a organização? Foi a organização? Ah, tá errado aqui. Foi a organização? Foi o cheiro? Foi o ambiente? Foi o kit de boas-vindas? O que foi que fez esse cara se sentir bem? Foi o que? Foi a localização? A vista? A atenção? A atenção do hoteleiro, pousadeiro, ou anfitrião? Anfitriã, né? Vou botar um an e um o aqui. Vou botar um colchetes aqui, né? Depois de parênteses tem que ter colchete. O que foi que fez eu ter uma experiência boa? E aí eu vou determinar isso. Entende? O que é a experiência? O que é essa experiência? O que é que eu ofereço? Então, primeiro eu tenho o preço. Quando eu determino o meu preço, eu vou construir o meu produto. Quando eu vou construir o meu produto, eu vou pensar na experiência que eu vou entregar. Tá claro? Então, essa é a experiência que eu vou entregar. E depois da experiência, a gente vai para a próxima parte, que faz parte também de dentro de uma oferta. O que é que faz parte dentro de uma oferta agora? A parte de quê? Vou botar assim, ó. Condições ou formas de pagamento. Vou botar de amarelinho aqui para ficar bonito. Uma greca tem toque, né? Uma greca tem toque. Tem que ficar bonitinho, organizado. Meus alunos têm que ficar tudo bonito. Pelos meus alunos, tudo. Deus no céu e meus alunos na terra. Né, minha turma? Boa, boa. Vamos lá. E aí, o que acontece? As condições de pagamento. O que é que envolve condições de pagamento? A condição de pagamento... Vou tirar aqui para ficar bonitinho. A condição de pagamento envolve o quê? Envolve um pré-pagamento. Aí o pré-pagamento, ele pode ser o quê? Obviamente, vocês são meus alunos, vocês já sabem disso, né? A gente não só vive de Airbnb. O mundo não só gira em torno do Airbnb, meus queridos alunos, vocês sabem disso. Então, o pré-pagamento, ele pode ser o quê? Após o ato da reserva. Ele pode ser após o prazo de cancelamento gratuito. Ou, se a demanda estiver baixa, não cobra pagamento. Cada um vai fazer de acordo com o que acha melhor. Não existe certo e errado. Ah, eu tenho que cobrar? Não tem que cobrar nada. Você não tem que fazer nada. Você tem que respirar? Respira se você quiser. Se não respirar, você morre. Então, você vai escolher se você vai cobrar ou se você não vai cobrar. Ah, é após o ato de reserva? Pode ser. Ah, é após o prazo de cancelamento gratuito? Pode ser. Não vou cobrar não, cara. Eu tô com um movimento tão baixo que eu não vou nem cobrar. Se chegar é lucro. Porque o negócio tá tão ruim, a demanda tá tão ruim, que se chegar eu nem cobro. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza? Aí o outro ponto que eu tenho que ter cuidado também. Formas de pagamento. Por que, Lagreca? Formas de pagamento. Eu já falei para vocês isso também. 92% dos hóspedes são influenciados por conta de preço, formas de pagamento e taxas. Ou seja, se eu não adequar isso ao mercado que eu estou, as coisas ficam mais difíceis. Então, ou seja, pô, mas eu trabalho só com Airbnb, Lagreca. Mas eu já falei para você que o mundo não gira em torno de Airbnb. Não gira em torno de Airbnb. Tanto é que um dos pilares que eu ensino dentro do método de hospedagem lucrativa para você triplicar reservas é que você tem que ter uma distribuição. Ou seja, eu tenho que vender pela Booking, eu tenho que vender pelo VRBO, que é do Grupo Expedia, eu tenho que vender pela Decolar, eu tenho que vender por alugue temporada, temporada livre, o que tiver. E aí, o que é que eu faço para gerenciar isso?
Tecnologia. Existem softwares aí, eu recomendo softwares aí, eu tenho parceiros que eu recomendo, que você conecta com eles e eles distribuem as suas tarifas, ou seja, você vai ter um funil onde você alimenta e as suas tarifas vão para vários canais, onde vão lhe dar mais visibilidade. Aí sabe aquele comentário que diz assim, ai, cara, eu tô feliz, eu adoro o Airbnb, mas o meu problema é que eu não vendo dia de semana, mas eu tô super satisfeito. Opa, como assim? Que contradição é essa? Se você está super satisfeito e você quer vender durante a semana, então você não está super satisfeito. Está satisfeito em parte. Você não está super satisfeito. Então, o que eu falo é que quanto melhor forem as formas de pagamento, como eu disse, preço, formas de pagamento e taxa, são responsáveis por influenciar os hóspedes em até 92%. Então, eu tenho que diversificar a minha forma de pagamento. E como é que eu diversifico minha forma de pagamento? Eu posso trabalhar com Booking e fazer a coleta. Eu posso trabalhar no Instagram e fazer a coleta. E aí, como é que eu faço isso? Que tipo de formas de pagamento eu tenho? Eu tenho cartão de crédito, obviamente. Eu tenho débito. Eu tenho TED ou DOC. Eu tenho TED, eu tenho DOC, eu tenho Pix. Eu tenho criptomoeda. Eu tenho... O que mais, turma? Criptomoeda, dinheiro. Eu tenho boleto. Por que as formas de pagamento são importantes dentro de uma oferta? Porque ela abre um leque de demanda que eu não tinha. Ela abre. Então, dessa forma, eu consigo trazer pessoas que não seriam meus hóspedes e agora vão ser. Por quê? Porque às vezes o cara tem um cartão de crédito que não tem limite. Aí o cara quer pagar uma parte do Pix, uma parte do cartão, uma parte no boleto, uma parte do cartão. Ou o cara quer pagar tudo no boleto, ou o cara quer pagar dinheiro. O cara tá com o nome sujo, mas o cara quer pagar no dinheiro. Vai fazer o quê? Vou deixar de receber o cara? Só porque o cara tá com o nome sujo? Tá nome sujo é o quê? Uma lepra? Isso não é lepra. Cara, todo mundo passa por dificuldade. Eu já tive nome sujo, você pode ter tido nome sujo. Todo mundo já teve em algum momento. Quem tem nome sujo é porque alguma vez se arriscou, ou se descontrolou nas compras, ou porque foi um empreendedor ousado e resolveu tomar risco. Porque só cresce nessa vida empresa que toma risco. Quem não toma risco, fica em casa, vai ser CLT e que tá tudo bem. Se você não quer correr risco, você vai ser CLT, cara. Você vai ser carteirinha assinada lá e tá de boa. Então, a forma de pagamento é um dos pontos que faz você abrir o leque. É você abraçar uma fatia da demanda que você não tinha. Beleza? Próximo ponto aqui da nossa oferta aqui, em relação ao quê? Em relação às políticas. Políticas. Vamos lá. Dentro da parte de políticas, o que a gente tem? Se for no Airbnb, tá? Não vamos deixar de falar dele, né? Se for no Airbnb, você tem que tipo de política? Você tem a política flexível, você tem a moderada, você tem a restritiva e você tem a rigorosa. São esses dois tipos. E todas elas acompanhadas da não reembolsável, que é menos 10%, né? É menos 10%. Na Booking, vocês sabem que não. Na Booking, a gente tem as políticas, que aí eu não vou dar nome, tá? Porque aí existe 1 milhão de setups. A gente tem a política flexível, semiflexível e rigorosa. E aí a gente tem como personalizar ela da forma que a gente quiser. Por que a política ela é muito importante? Porque a política ela está atrelada diretamente à garantia. A política é a garantia. Então, se você compra, você pode cancelar até X dias antes da chegada. Se você compra, você pode cancelar, você paga o pré-pagamento lá no ato da chegada. Se você compra dessa oferta aqui, eu vou fazer um preço mais agressivo, mas você não tem o direito de cancelar. Só que aí vocês sabem que a gente tem uma regra. Primeiro vem o CDC, que é a lei. Depois vem a nossa política, né? A nossa política. E depois vem o bom senso. Esses são os pontos. É assim que a regra funciona. É assim que a gente trabalha. A gente funciona dessa forma. Ou seja, todo esse passo a passo. Então, as minhas políticas, elas também estão muito atreladas
a minha oferta. Por quê? Porque se eu trabalho muito rigoroso e o hóspede não enxerga valor, que foi o segundo item que a gente falou do produto, o cara vai embora. O cara vai embora. Você entende? Que o melhor produto tem que ter uma percepção de valor lá em cima, os benefícios lá em cima, para que eu possa cobrar uma política mais restritiva, porque eu garanto o produto que eu estou entregando. O produto que eu estou entregando tem alta percepção de valor. E aí essa alta percepção de valor pode me dar o luxo de ser mais restritivo. Agora, se a minha percepção de valor é baixa, talvez eu vou ter que flexibilizar. Por isso que tem essa conexão com os pilares: preço, produto, experiência, condição de pagamento, políticas, e agora a gente vai para a última, que é em relação à escassez. Por que escassez, Lagreca? Porque, pelo simples fato, sabe que ninguém valoriza o que é abundante. Ninguém valoriza o que é abundante. Exemplos: ouro, Bitcoin, diamante, outros. Então, isso é muito importante, porque aí você entende, né? Então, eu vou chegar lá, no final eu respondo. Então, a escassez ela é muito importante. Por quê? Porque, principalmente quem é anfitrião, como você só tem 4 finais de semana por mês, cara, se o cara se programou viajar naquele mês, e aquele mês que tem a oferta, ou ele pega, ou no mês seguinte é outra oferta. Pode ser que aquela oferta não exista, seja feita de outra forma. Ou só aquela oferta só é feita naquele momento. Entende? Então, isso que é o ponto. Então, a escassez, ela faz parte. A escassez, ela pode ser uma escassez. Que forma pode ser essa escassez? Ela pode ser uma escassez de tempo. Tempo. Ou seja, X horas. Ela pode ser uma escassez por período, né? Semana ou mês. Essa é uma escassez. Então, você cria a escassez. Ó, quem reservar essa semana vai pegar essa oferta. Isso é escassez. Quem reservar esse mês vai pegar essa oferta. No mês que vem não tem. Então, isso faz parte do empacotamento. Aí a maioria de vocês foca em quê? A maioria de vocês foca exatamente no preço. Vocês ficam atrelados no preço, batendo no preço. Meu preço está errado, meu preço está muito caro, eu vou baixar. Mas não é. É uma construção para que isso aconteça. E aí, para dar um desfecho aqui na aula, para vocês entenderem, é o seguinte ponto. Essa aqui é a ordem que eu sempre falo para vocês. Primeiro ponto, a gente define preço. Quanto que eu quero cobrar? Quanto que eu quero cobrar? Preço. Depois do preço, vem o produto. O que é que, com esse preço que eu vou cobrar, qual é o melhor? Eu não falei o possível. Qual é o melhor produto que eu posso entregar? Depois eu penso no meu hóspede-alvo. O meu hóspede-alvo tem condições de pagar por esse preço? O hóspede-alvo tem condições de pagar por esse preço? E depois eu termino o quê? Com lucro. Ou seja, o preço que o hóspede está pagando, quando eu vou descontar do custo do produto que eu estou entregando, o lucro que sobra é o que eu quero? Está dentro da minha projeção do mês? Ou seja, cada reserva minha sobra R$100. Eu tenho uma previsão de que eu quero ter um lucro de R$2.000. Então, eu vou vender aproximadamente 70%. Eu preciso vender 70%, sobrando R$100 para que eu consiga 2.000 de lucro no final do mês. É interessante para mim isso que eu quero? Estou dando um exemplo para ficar claro, tá? E, obviamente, você sabe que o seu prolabore, o seu salário, não é o lucro. Ele já está pago. Eu já falei isso inicialmente, lá na parte de cima, na definição do preço. Então, é o lucro. Então, você entende que o quê? Que no final, preço menos o custo do produto tem que ser igual ao lucro desejado. É assim que funciona. É assim que as coisas funcionam. Então, quando você entende isso, tudo fica muito mais claro. Tudo fica muito mais claro. Que aí você vai dizer, nossa, é verdade. Então, quantos pontos desse aqui que você não está fazendo da forma correta?
né? Quantos pontos desse aqui você não está fazendo da forma correta? Então, por isso que é importante que você tenha atenção nesses 6 pilares para que você construa isso aqui, tá? A última aqui ficou faltando botar o amarelinho. Beleza? Então, esse é o ponto. Essa é a nossa aula, tá?